Fala, meus queridos, começando aqui mais um vídeo aqui com caráter de curiosidades. A gente vai falar aqui sobre a questão dos oligarcas russos. A gente tem visto, né, na grande mídia, principalmente você que assiste e acompanha a televisão, e também vê aqui no Instagram algumas páginas de notícia, noticiando sobre as sanções pessoais dos países da Europa e da América do Norte aos oligarcas russos. Vamos primeiro tentar entender o que significa oligarca, oligarquia. A palavra oligarca, ela vem do grego. E essa palavra, ela quer dizer governo para poucos. Ou seja, um grupo de poucas pessoas que se consolida no poder, que detém o poder, que eles manipulam o poder. Então, os oligarcas são essas pessoas. São essas pessoas, essas poucas pessoas riquíssimas que detêm o poder em uma determinada região. Na Rússia, os bilionários, eles são intitulados, né, esses bilionários russos, eles são acusados de terem ligações com o governo Putin. E de fato tem, né? Existem bilionários que surgiram através de conchavos com o próprio Vladimir Putin. Então, a oligarquia significa isso. Significa uma forma de poder concentrado na mão de poucas pessoas. E a oligarquia, ela decide coisas na Rússia. Ela decide a política na Rússia. Como também o Putin também decide. É aquele velho toma lá da cá. A oligarquia apoia Putin em certos tipos de decisões e, em contrapartida, o Putin precisa apoiar a oligarquia em certos tipos de decisões que elas tomam, que elas pedem para o próprio Putin tomar também. Então, a oligarquia russa é formada, obviamente, por bilionários que detêm um grande poderio econômico dentro da própria Rússia, e esses bilionários, eles decidem o destino da nação com Vladimir Putin. Então, eu vou citar aqui para vocês alguns desses bilionários, desses oligarcas influentes que estão recebendo e vão receber ainda mais sanções, punições no mundo afora. A Europa sancionou vários oligarcas, vários magnatas russos, como por exemplo o Andrei Guriev, né? Ele teve aí iates, barcos luxuosos apreendidos logo após a invasão da Rússia à Ucrânia. Esse cara teve a apreensão desse seu bem, né, por conta da suspeita de ligações dele com o Putin e com a invasão da Rússia à Ucrânia. Eu vou citar aqui 5 oligarcas. 4 deles têm negócios aqui no Brasil. Porém, o Brasil ele não sancionou nenhum magnata russo, nenhum desses oligarcas. E eu vou citá-los aqui para vocês conhecê-los, quais oligarcas russos têm negócios aqui no Brasil, principalmente com o nosso governo, né? Com o nosso governo. Então, vou citá-los aqui para vocês. E vou citar um que você com certeza conhece uma das empresas dele. E eu tenho certeza que pelo menos um de vocês que está aqui me assistindo já usou a camisa dessa empresa dele, da empresa cujo ele é dono e está sancionada. Mas vamos primeiro falar aqui dos oligarcas russos que têm ligações, que têm negócios aqui no Brasil. O primeiro é o Andrei Guriev. O Andrei Guriev, ele é um empresário do ramo de fertilizantes. E como vocês já sabem, já falei aqui no Impacto Geopolítico, o Brasil depende dos fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia. A Rússia é o maior exportador de fertilizantes para o Brasil. Como a Rússia ela vem freando a sua exportação de fertilizante, justamente por conta das sanções, o Brasil tende a sofrer muito e pode até faltar comida na mesa dos brasileiros. Não por questões monetárias, e sim por questões de falta de fertilizantes. Inclusive o governo federal tem uma ideia aí de
explorar áreas indígenas para produção do fertilizante, né? Que a gente sabe que isso aí é uma coisa que tem outro intuito em cima disso, e a desculpa é a do fertilizante. Mas eu não quero entrar nesse mérito do governo brasileiro e quero falar aqui desses magnatas, desses oligarcas. Então o Andrei Guriev é um dos oligarcas russos que tem negócios aqui no Brasil, e ele é dono de uma empresa que fornece fertilizantes a vários setores do agronegócio aqui no Brasil. O segundo é o Andrei Melchinenko. Andrei Melchinenko, ele também é do ramo de fertilizantes. A maioria dos oligarcas, praticamente todos os oligarcas que têm negócios aqui no Brasil, eles são da área dos fertilizantes, atuam junto com o nosso agronegócio. O Andrei Melchinenko, ele comprou 51% de uma empresa brasileira que não teve seu nome divulgado. Ele comprou 51% das ações dessa empresa e está desenvolvendo a produção de fertilizantes aqui no Brasil. Não foi sancionada porque o Brasil não sancionou os russos em nenhum setor. Outro que eu vou falar é o Dmitry Mazepin. O Dmitry Mazepin, ele também comprou uma empresa aqui no Brasil. Ele comprou a UPI Norte e a Fertgrow, que também são empresas do ramo de fertilizantes. O Vyacheslav Kantar é outro russo que tem negócios aqui no Brasil. O Vyacheslav Kantar, que foi sancionado lá nos Estados Unidos, sancionado lá nos países da União Europeia e não foi sancionado aqui no Brasil, ele comprou uma fábrica de fertilizantes que também não teve o nome divulgado, porém a localização dessa fábrica foi divulgada. Ele comprou uma empresa de fertilizantes no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas. Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Esse russo, o Vyacheslav Kantar, tem uma empresa lá. Então vocês acabaram de conhecer 4 oligarcas que estão sancionados pelo mundo afora e têm negócios aqui no Brasil. Parcerias e empresas, tanto com o governo federal, quanto com setores do agronegócio. Esse outro oligarca que eu vou falar, você pode não conhecê-lo, mas certamente você que está aqui me assistindo já deve ter vestido a camisa da empresa dele. Já deve ter vestido a camisa da empresa dele. Eu vou falar de Roman Abramovich. Você já ouviu falar de Roman Abramovich? Bem, alguns devem conhecê-lo, mas agora você que não conhece vai saber qual é a empresa dele, que o mundo inteiro conhece. Ele é dono de uma empresa chamada Chelsea Football Club. Você conhece o Chelsea? Um dos maiores times de Londres e o atual campeão da UEFA Champions League. Pois é, o Chelsea, que derrotou o Palmeiras agora na final do Mundial de Clubes, ele é de propriedade de um oligarca russo, o Roman Abramovich, que é considerado um grande aliado do Vladimir Putin. Pois bem, o Chelsea recebeu sanções e, logo de imediato, o Abramovich se viu obrigado a deixar o comando administrativo do clube, a presidência do clube, e o Chelsea está à venda. Portanto, o Chelsea está em situação delicada. Apesar da possibilidade de falência ser remota, o dinheiro em caixa que o Chelsea tinha só dava para 17 dias. Mas o governo britânico, logo em meados deste mês de março, na verdade na data de 14 de março, se eu não me engano, o próprio governo britânico autorizou a liberação de 110 milhões de euros para o clube não fechar as portas, porque o dinheiro que o Abramovich tinha em caixa e que ele poderia movimentar só daria para o clube funcionar por 17 dias. Então, o governo britânico autorizou a retirada de 110 milhões de euros para o mantenimento do clube. Mas o clube continua sancionado. Vamos ver as sanções que foram impostas ao Chelsea. O clube não pode vender jogadores, não pode vender nem comprar jogadores, até porque também não tem nem dinheiro para isso.
Ingressos não podem ser vendidos, porém o Chelsea continua recebendo público em seu estádio, o Stamford Bridge, que é o estádio do Chelsea lá em Londres. Então, o Chelsea continua a receber torcedores, mas não pode vender ingressos. Esses torcedores que estão indo a Stamford Bridge são aqueles que compraram o ingresso para a temporada inteira, né? Lá na Inglaterra tem essa modalidade. Você pode comprar um ingresso para todos os jogos do seu time em casa. Então, apenas os torcedores que compraram ingresso para todos os jogos, apenas eles é que estão podendo ir ao Stamford Bridge lá em Londres, acompanhar os jogos do Chelsea em casa. Pois bem, o Abramovich não pode injetar dinheiro no clube, ou seja, ele não pode injetar dinheiro dele, que ele tem dentro do clube por conta da sanção, né? E o time ainda pode receber torcedores em seu estádio, como eu falei, apenas com aqueles que compraram o ingresso para toda a temporada. E até junho desse ano, o Chelsea não pode jogar, né? O Chelsea não pode gastar, né? Não pode renovar contratos. Tem 3 jogadores aí que são importantes para o Chelsea, que não podem renovar o contrato. É ele, o Azpilicueta, né, que é o lateral, o Rudiger, que é o zagueiro alemão, e tem outro jogador que eu não estou lembrado quem é, que estão com contrato para acabar agora em junho, e o Chelsea não poderá renovar se a guerra entre Rússia e Ucrânia continuar e se o Abramovich não conseguir vender o clube a tempo. Até agora ele não conseguiu vender o clube, até agora a guerra entre Rússia e Ucrânia não acabou, e o Chelsea corre risco de perder jogadores muito importantes e corre risco de perder o nível, de baixar o nível de competitividade do próprio clube. Então, outra sanção que foi imposta ao Chelsea é que nos jogos fora de casa, o Chelsea não pode gastar mais de 20 mil libras para o deslocamento. Ou seja, o Chelsea tem que viajar de ônibus para poder chegar. Não pode... Se for pegar avião, tem que ser avião para uma distância curta. Se for um jogo distante, tipo um jogo Chelsea e Newcastle. Newcastle é uma cidade longe de Londres. Era melhor ir de avião. Mas por conta dessa limitação, até no gasto do deslocamento, que só pode se gastar até 20 mil libras, o Chelsea tem que ir de ônibus de Londres a Newcastle, uma cidade muito distante de Londres. E Roman Abramovich, como eu citei, ele é aliado ao Vladimir Putin e ele é um desses bilionários que estão sendo sancionados. Ele saiu do comando administrativo do clube, a Fundação Chelsea é quem está administrando o clube no momento, mas até a própria Fundação Chelsea tem ligação com Abramovich e ele precisa vender o clube. Tem hipocrisia que eu acho aí. A gente sabe, o dono do Newcastle, esse clube que eu acabei de citar, é o Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman, ele é o rei. Ele é o príncipe herdeiro, mas eu já intitulo ele como rei da Arábia Saudita. E ele, o Mohammed bin Salman, ele é acusado de esquartejar, assassinar e envenenar opositores. Ele financiou o Estado Islâmico na guerra contra a Síria. E ele é o principal causador dos bombardeios da guerra lá no Iêmen, que é a guerra mais sanguinária que está acontecendo no momento. A guerra mais sangrenta que está acontecendo não é essa guerra entre Rússia e Ucrânia, é a guerra do Iêmen. E a Arábia Saudita, ela apoiada pelos Estados Unidos, está bombardeando o Iêmen contra um grupo rebelde que é aliado do Irã lá no Iêmen. Então, o Mohammed bin Salman, que é o dono do Newcastle, tem total liberdade lá com seu clube. Seu clube não foi sancionado e ele é um assassino. Um assassino, esse rei da Arábia Saudita. Outra hipocrisia. O Sheik, dono do PSG. Ele é do Catar. Catar, país que vai sediar a Copa do Mundo. O Catar é um país acusado de financiar o Estado Islâmico, lá na guerra contra a Síria, e também é acusado de... Na verdade, eles já escancararam. O Catar é o principal aliado do Talibã lá no Afeganistão, grupo que reprime mulheres, que reprime seus opositores. Enfim, a gente vê a hipocrisia dessas sanções também no mundo esportivo. Por que não sanciona o Catar? Por que não sanciona o Bin Salman, que é um assassino, que mata e esquarteja opositor, que envenena, que financia grupo terrorista? Enfim, é a hipocrisia nossa de cada dia. Valeu, galera. Falou.